O desvio do septo nasal pode causar rinocinusite crónica e também hemorragias nasais. O problema deve ser sempre acompanhado por um especialista e pode ser corrigido com uma intervenção cirúrgica. E é sobre esse assunto que vamos falar com o Dr. José Carlos Neves, médico otorrinolaringologista. Doutor, bom dia. Bom dia. Quando pensamos nesta cirurgia para a correção do septo nasal, figura-se-nos sempre uma imagem de algo bastante complicado. Não é bem assim? É verdade. Durante alguns anos foi assim, hoje não tem que necessariamente ser assim. A cirurgia, antes de mais dizer-lhe que a cirurgia nem sequer precisa de uma anestesia geral. Nós podemos oferecer aos nossos pacientes um bloqueio de toda a região nasal e da face e sob uma sedação. É um procedimento super tranquilo. Estamos a falar de 15, 20 minutos de cirurgia quando abordamos exclusivamente o septo nasal. Pode ser em ambulatório. No dia seguinte tiramos um pensinho, que é um plástico que está dentro do nariz, e posso dizer-lhe que 2 dias depois muitas pessoas vão trabalhar e os amigos perguntam: mas foste operado a quê? Porque o nariz fica exatamente igual por fora. No exterior não há qualquer... Na verdade, o septo é a parede central que divide as duas narinas. Se eu tiver uma obstrução porque os dois corredores não estão permeáveis, porque o septo cria uma barreira, eu vou corrigir essa parede de forma a que as duas cavidades fiquem permeáveis. E se assim for, eu não tenho que mexer por fora. Claro que, por vezes, eu tenho desvios da pirâmide, que é aquilo que é visível, o nariz visível, e aí eu aproveito e faço também uma correção. Faço as duas coisas. Aí sim eu já tenho que fazer a fratura externa, e ao fazer essa fratura externa já posso ter alguns hematomas, posso ter alguns edemas, e convém, pelo menos a primeira semana, 10 dias, ter algum resguardo pelo aspecto, porque... É interessante também, muitos dos doentes dizem: doutor... Mas esta questão não é só estética, pois não, doutor? Pois não, eu estava a falar de uma questão funcional, depois eventualmente pode estar acoplado ou associado a um problema externo e podemos também corrigir essa questão estética. Mas dizia-lhe, é interessante que muitos dos doentes dizem: doutor, não abri a caixa do Benuron, do paracetamol, porque nós achamos que mexer no nariz vai ser uma coisa extremamente dolorosa, mas a verdade é que o pós-operatório as pessoas não se queixam de dor. Desde os adultos às crianças, porque já agora também desfazer um mito... Qual é a indicação para fazer, em termos de idade, para fazer a cirurgia? Qualquer idade. Repare, nós temos que respirar pelo nariz. O nariz é a entrada de todo o nosso aparelho respiratório. A boca é a entrada do nosso aparelho digestivo. Portanto, alguma coisa está mal quando nós usamos a boca. E, portanto, se o adulto precisa de ser operado porque respira mal pelo nariz, entenda que a criança precisa mais ainda. E porquê? Porque além de todas as implicações que tem no adulto, porque estou com o nariz obstruído, posso ter apneia, não tenho o mesmo rendimento escolar, não tenho a minha disponibilidade física, porque quando estamos constipados não nos sentimos iguais. A criança tem um problema, ou um outro problema acrescido, que é o desenvolvimento da face. Sempre que uma criança cresce com a boca aberta, toda a alteração muscular, da mímica, o desenvolvimento ósseo, a posição dentária, tudo isso muda. Vou-lhe dizer que existem várias séries feitas na Europa e todas elas nos apontam para cerca de 70% de alterações do crescimento facial. Obrigada, Dr. José Carlos Neves, por ter vindo ao Bom Dia Portugal. Então, aqui a explicação sobre as evoluções também que se têm vindo a verificar nesta cirurgia para a correção do desvio do septo nasal. E é assim que chegamos às 9 nesta manhã de sexta-feira.